Olá, queridos, tudo na paz? Eu espero que esteja tudo bem com você, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Eu sou o pastor Wender e nós vamos agora meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Nós estamos tratando de um assunto interessante lá no nosso grupo de WhatsApp, o grupo Homens de Verdade, né? Você que está assistindo no YouTube aí, você talvez não participa desse grupo, mas você pode pedir aí, eu posso colocar aí embaixo na descrição aí o link desse grupo para que você possa estar participando e percebendo aí como o Senhor tem ministrado aos nossos corações, tá bom? Queridos, o texto que eu quero meditar com todos aí hoje é o texto que está no Evangelho de João, no capítulo de número 1, a partir do versículo 35, tá bom? Vai ser uma meditação rápida aqui para nós e nós vamos falar então das características de liderança do homem de verdade, né? Esse é o tema para nós aqui, a questão do homem de verdade. Nós estamos trabalhando com esse tema porque o Senhor tem mostrado para nós que muitas vezes, queridos, nós não estamos sendo homens de verdade. E quando eu digo homens de verdade, quer dizer homens que estão dentro do propósito de Deus, na sua família, no seu viver em geral, tá certo? Então o texto aqui de João, Evangelho de João, capítulo de número 1, e o versículo 35 vai dizer assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E a hora 10ª, só para que você saiba, fica entre 16 e 17 horas, 4 e 5 da tarde, né? E então, queridos, algo interessante que o Senhor mostrou para nós com relação à acessibilidade. Uma das características de liderança do homem de verdade, ele precisa ser acessível. Ele tem que ter acessibilidade. Não são poucas as famílias que sofrem porque vivem dentro de uma casa, tem ali o seu pai, a sua mãe, tem os seus filhos, sua esposa, marido, mas eles não têm acesso um ao outro. Isso é triste. Uma realidade que nós temos observado muito nos últimos dias é como as famílias têm se distanciado, não é? Nós temos observado que o mundo virtual tem roubado o tempo da família estar juntos, o tempo em que a família pode conversar, o tempo em que a família vai se conhecer, porque embora, queridos, nós moremos juntos, embora tenham muitas pessoas numa casa, isso não quer dizer que eles se conhecem. Embora pessoas morem desde a infância, já chegaram até a juventude ou fase adulta morando juntos, isso não quer dizer que essas pessoas se conhecem. E para que haja um relacionamento verdadeiro, um relacionamento firme, sólido, é necessário que haja acesso de uma pessoa, de um coração para outro coração. Os pais aos filhos, os filhos aos pais. Não é? Nós temos visto quantos danos os adolescentes, os jovens, crianças também têm sofrido na sua vida por não ter um acesso aos seus pais. E quando chega mais tarde, os pais são quem reclamam que não têm acesso aos filhos, mas eles não semearam acesso. Então, como na juventude, adolescência dos filhos, eles vão receber acesso também. Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui algo interessante nesse texto de João capítulo 1, no comportamento de Jesus com os discípulos de João Batista. É interessante notar, queridos, que quando João Batista anuncia a Jesus para os seus discípulos logo tomaram a decisão de seguir a Jesus. Aqui já tem para nós uma observação muito boa a se fazer. João Batista tinha eles como seus discípulos. João Batista também era um líder, não é? João Batista é a voz do que clama no deserto. João Batista é aquele que anuncia a vinda do Messias, a chegada do Messias. Ele mesmo disse, né? Vem um após mim, né? Que ele é antes de mim, o qual eu não sou digno de lhe desatar as correias. Então, João Batista já era o tipo de líder que nos mostra uma característica do homem de verdade. É aquele que aponta para Cristo, é aquele que glorifica Cristo, é aquele que na sua casa ele coloca Cristo como cabeça. Já fica para a gente aqui uma observação muito boa. Você, meu irmão, você que é homem, você que é um pai de família, um marido,
Você tem colocado Jesus Cristo como líder da sua casa, o líder absoluto da sua casa? São os conselhos, são as observações que Jesus faz para a gente na palavra, são os exemplos que Jesus dá, que tem sido ensinado por mim e por você na nossa casa? Então aqui já fica para a gente um ponto. João Batista é este homem de verdade, que ele conduzia as pessoas a Cristo. Nós precisamos conduzir a nossa esposa e os nossos filhos a Jesus Cristo, porque se nós fizermos isso, mais tarde nós vamos colher muitas bênçãos familiares, porque Jesus, ele é o grande curador, ele é o salvador, ele é aquele que cura as nossas almas, cura a nossa família das suas feridas, traumas antigos. É ele quem transforma o nosso interior, a nossa casa, os nossos relacionamentos. Então, por isso ele deve ocupar o centro de tudo. Mas depois de Cristo, nós, os homens de verdade, é que ocupamos então a liderança e a cabeça do lar, e temos que fazer isso da maneira bíblica, assim como a palavra de Deus nos ensina, até mesmo refutando muitos modelos de homens que a sociedade de hoje quer nos impor. Não é? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o ponto que eu quero entrar aqui agora é quando Jesus ele olha para trás e vê que tem dois homens seguindo ele. E vê que os discípulos de João Batista estão ali atrás dele, seguindo ele, e ele então logo toma uma atitude. Diz o texto aqui, e voltando-se, olha aqui, vou ler o versículo 38. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, veja, queridos, você como líder, na sua casa, todos os que vivem conosco, você homem de verdade, seja nossa esposa, nossos filhos, eles estão ali para nos seguir. Nós precisamos ser o exemplo da nossa casa. Nós precisamos ser o esteio da nossa casa. É para isso que Deus nos levantou. É até interessante, outro dia a gente pode falar sobre isso. Mas a palavra pai no hebraico, a forma da letra da palavra pai no hebraico, ele tem o mesmo formato de uma coluna de uma tenda. Olha que interessante isso, queridos. É o mesmo formato de uma coluna que sustenta a estrutura de uma tenda. Mostrando para mim e para você que você, homem, você que é homem de verdade, ou deseja ser um homem de verdade, talvez você está assistindo esse vídeo e você seja homem. Mas você talvez observa que na sua casa, na sua família, nos relacionamentos familiares, talvez tenha algumas dificuldades. Então é necessário que nós nos tornemos homens de verdade. Tudo que o mundo quer, tudo que o modismo quer, tudo que a atualidade quer nos impor, é que nós nos comportemos como moleques. Mas não é para isso que o Senhor te deu essa família. Não é com esse intuito que Deus te deu esses filhos. Nós temos a nossa esposa e filhos na nossa casa para conduzi-los como o esteio, como a coluna, como o centro da casa. Nós somos o cabeça, nós somos o líder. Então você precisa ocupar essa posição que foi o Senhor quem te colocou aí. Olha, talvez você está me ouvindo aqui, esse vídeo, você está assistindo esse vídeo, e eu quero que você saiba, talvez a sua família está com problemas. Talvez você está com dificuldade de gerenciar algumas áreas da sua família, seja finanças, seja na área relacional, seja na conduta dos filhos, ou seja o casamento, você está com dificuldade de consertar, mas eu quero te dizer, Deus te colocou no lugar certo. Você que é um pai de família, você que é um marido, Deus te deu essa tarefa e Ele sabe que você pode cumpri-la. Talvez você está com dificuldade, mas eu quero que você saiba disso. Se você se voltar para o Senhor vai te ensinar. O Senhor ele nos ensina a ser maridos. O Senhor nos ensina a ser bons pais. O Senhor nos ensina como ser líderes, como ser um chefe de família. O Senhor nos ensina como ser o cabeça da casa. Basta a gente atentar para a palavra de Deus. E nesse ponto aqui no versículo 38, como eu estava dizendo, quando mostra que Jesus percebeu que tinha alguém seguindo ele logo volta-se para aqueles discípulos de João, ele volta-se e faz uma pergunta a eles. E a pergunta é: que buscais? Olha que interessante, queridos. Jesus aqui, ele não estava somente querendo saber por que eles estavam seguindo ele, não. Não era somente essa pergunta, porque se a gente observar o restante do texto, a gente observa que Jesus não estava incomodado de ser seguido, né? Agora imagine você, se você estiver andando na rua aí e de repente tem dois camaradas te seguindo, o que você faz? Se passar uma viatura, você pula na frente, né? Os dias de hoje não estão fáceis. Se tiver dois camaradas te seguindo, de repente você vai virar e falar assim: o que vocês estão querendo comigo?
né? Talvez seja alguma coisa assim. Mas veja, aqui a questão é um ambiente diferente. Aqui Jesus, ele está sendo seguido por homens que estavam interessados no Cordeiro de Deus. A sua família se interessa por você? Como o homem que é a coluna da casa, como líder, como cabeça? A sua família se importa com a sua opinião? A sua família se importa com os seus conselhos? Sua família se importa com a direção que você vai dar? Se não se importa, você precisa retomar isso, meu irmão. Você precisa ser aquele que traz para a sua família a segurança pelo conselho, a segurança pelo modo de conduzir as situações, sejam situações acaloradas ou não, mas a sua família tem que te ver como o líder, tem que te ver como cabeça. Era assim que esses discípulos de João estavam vendo Jesus. Ora, se ele é o Cordeiro de Deus, se ele é o anunciado por João Batista, então vamos segui-lo, vamos atrás dele. Então, se Deus te colocou aí na sua casa, como sendo o marido, sendo o pai, sendo o mantenedor, eu quero te dizer, meu querido, você foi colocado no lugar certo e você precisa tomar a postura de líder, de chefe, de cabeça da casa, um homem de verdade, tá bom? Então, quando Jesus vira então para eles, Jesus diz para ele então, o que buscais? E essa pergunta de Jesus está carregada de quê? Você sabe que Jesus ele é a personificação do amor. Então não há nada que Jesus diga que não esteja envolvido com amor. Tudo que Jesus fala está envolvido com amor. As frases que você fala na sua casa estão envolvidas com amor, ainda que às vezes sejam frases fortes, ainda que às vezes sejam frases de exortação, de correção aos filhos, mas tudo isso precisa estar misturado com amor. O amor tem que ser o ingrediente das nossas conversas, o amor tem que ser o ingrediente do nosso comportamento com nossos filhos, com a nossa esposa. Se nós tomarmos essa postura, nós começamos então a nos tornar homens de verdade, porque homens de verdade têm amor. Homem de verdade ele não é seco, ele não é ríspido, ele não é mal educado. O homem de verdade ele passa momentos difíceis, né? Às vezes com impulso, com ímpetos, né? Com ira, ele passa momentos difíceis, mas ele sendo homem de verdade, sendo líder, ele não fica se deixando dominar por esses instintos ou por essas emoções e se deixa levar de modo que ele vai ferir quem está diante dele. Ferir os seus liderados, ferir a sua casa, a sua família, a sua esposa, não, de maneira nenhuma. O homem de verdade, ainda que ele seja firme, ainda que ele seja duro, tudo isso está misturado com amor. E os seus liderados, então, aceitam a correção, aceitam uma palavra mais firme, mais dura, porque eles sabem que tem esse ingrediente amor no meio. Então, isso em Jesus é algo muito marcante, nós precisamos trazer também para a nossa vida na qualidade de líder, como um homem de verdade, como sendo acessível, não é? E Jesus, então, quando pergunta para eles o que buscais, Jesus queria assisti-los. Jesus faz essa pergunta no intuito de dizer assim, o que vocês estão precisando? Como eu posso ser útil, como eu posso servi-los, como eu posso amá-los? Porque a verdade, queridos, que nós como homens de verdade, a gente sempre deve se fazer essa pergunta, como é que eu posso te amar mais? Te servindo, te ajudando de alguma forma. E foi isso que Jesus, então, fez neste momento aqui. E eles logo querem saber onde Jesus mora, né? Imagine se alguém te pergunta na rua, onde você mora? Você vai dizer o quê? Talvez você vai dizer, né? O que você tem com isso? Você quer saber por quê? Qual o seu interesse? Né? Eles queriam saber onde Jesus mora porque eles queriam entrar de maneira efetiva na vida de Jesus. E esse ponto eu quero marcar bem entre nós aqui. Queridos, nossos filhos, nossa esposa, as pessoas que convivem na nossa casa, eles precisam ter acesso à nossa vida. Eles precisam ter acesso a coisas particulares nossas. É muito ruim quando a gente vê que numa casa, uma família, tem um líder, um pai, que ele é cheio de segredos, que ele é cheio de coisas particulares que ninguém pode tocar. Existem pais que eles não conseguem de maneira nenhuma incentivar os seus filhos a mostrar seus talentos, suas aptidões, aquilo que eles podem ser bons, inspirá-los em fazer alguma coisa. Tem pais que às vezes se mostram ser tão bons em tudo e ficam exaltando tanto a debilidade dos filhos, a imperícia dos filhos em alguma coisa, que eles vão distanciando os filhos dele. Então os filhos olham para este pai e eles não têm mais admiração pelos talentos e pela perícia que o pai tem em alguma coisa, mas eles olham o pai como quem diz assim, eu nunca vou ser como ele.
Olha que coisa séria que eu vou te dizer agora. Se nós, como chefes de família, se nós, como homens de verdade, não começarmos a encorajar os nossos filhos, não começar a inspirar e estimular os nossos filhos naquilo que eles podem ser bons, em experiências que eles podem ter na área do serviço, na área da música, na área dos estudos, se a gente não estimular eles em algumas dessas áreas, a gente vai estar tirando a inspiração para que eles sejam alguma coisa que dê frutos, não só para eles, não só para quem está ao redor, mas para você também, homem de verdade. Vamos ter cuidado para que nas nossas palavras, ao invés de ter amor misturado com cuidado, não acabe havendo somente correções, somente humilhações, né? Cuidado para que na nossa palavra a gente acabe não somente exaltando as desvirtudes ou áreas que os nossos filhos ou esposa não sejam tão bons e a gente às vezes fica exaltando aquilo, você não é bom nisso, você é ruim nisso. Você é gordo, você é feio, você é magro, você não tem isso de bom, você não consegue fazer isso. Esse tipo de palavra faz com que as pessoas da nossa casa não se inspirem em nós. Eles têm que se inspirar em nós. Eles têm que encontrar esse acesso em nós, de maneira que eles podem chegar, lançar uma comunicação, lançar uma pergunta, lançar algo que eles desejam de dentro de nós e encontrem. Esses homens, quando perguntam a Jesus onde moras, Jesus não se incomoda de o porquê é que eles perguntaram isso. Jesus logo diz para eles: vem e vê. Ou seja, vem comigo. Entra aqui na minha casa, que é o meu coração. E você sabe, queridos, que muitas vezes a palavra de Deus nos chama de casa, não é? Nós vemos em Mateus capítulo 12, versículo 43, onde Jesus vai falando de libertação. E ele fala que quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. Não encontrando, diz assim com ele, o demônio falando, o espírito imundo falando, voltarei para a minha casa. Então Jesus fala, quando o espírito imundo sai do homem, e ele disse que depois ele deseja voltar para a sua casa, dizendo que nós somos uma casa. Nós vemos também a palavra de Deus na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 6, versículo 19, que diz que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, casa de Deus. Nós vemos também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, onde Paulo ele fala que nós somos uma casa terrestre, mas temos de Deus um edifício não feito por mãos humanas, ou seja, nós somos uma casa. Nós somos uma casa cheia de cômodos. E eu quero perguntar para você, pai, você marido que está assistindo esse vídeo, você tem dado acesso aos seus filhos, às pessoas que moram na sua casa com você? Você tem dado acesso a eles, à casa que você é, aos cômodos da sua casa? Você para bater papo, conta caso, conta coisas do seu passado, erros e acertos. Você faz isso? Então você está mostrando para eles aonde você mora. Porque se nós somos uma casa, se o nosso corpo é uma casa, então a nossa alma mora aqui dentro. O nosso espírito está aqui dentro. Então nós somos uma casa cheia de memórias, cheia de defeitos, cheia de qualidades, assim como uma casa de alvenaria também é, não é? Você já deve ter visto alguma casa onde as pessoas não conseguem ter muito acesso, né? Imagina um cadeirante que quer entrar num determinado lugar, mas não tem rampa, o que tem é uma escada. Imagina uma pessoa que tem alguma debilidade e ela deseja entrar em algum lugar, talvez um deficiente visual, e não tenha para ele um corrimão, não tenha para ele nada que ele tenha condição de passar. Imagina uma pessoa que tem as suas debilidades e ele encontra uma porta tão estreitinha para passar que ele não consegue, não é? Então, o que é isso? Isso é falta de acessibilidade. Isso é uma dificuldade no relacionamento. E o que a palavra de Deus chama para a gente fazer é facilitar facilitar o acesso das pessoas a nós, a essa casa que nós somos. Então, vamos tirar as escadas da nossa vida e vamos construir rampas para que as pessoas cheguem a nós. Vamos derrubar essa porta estreita que muitas vezes o nosso coração é e vamos alargar as entradas para que as pessoas tenham acesso à nossa vida, as pessoas que vivem conosco. De maneira nenhuma eu estou estimulando aqui a que você comece a falar da sua vida para todo mundo ou que você se abra para todo mundo. Absolutamente.
Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. Mas aos nossos filhos e à nossa esposa, nós não podemos ser uma casa com dificuldades para entrar, uma casa com barreiras, uma casa com aquela fita amarela, né, que os policiais colocam para poder cercar. Aqui teve um problema, então ninguém pode chegar, não é? Não, nós não podemos ser esse tipo de casa. Nós temos que ser pessoas acessíveis. Ofereça facilidade quando alguém vier conversar com você, quando seu filho vier conversar com você. E nós já vimos, queridos, muitas vezes, quando um pai, ou até mesmo uma mãe, vai receber uma indagação, uma conversa de um filho, e costuma o filho falar, às vezes o pai e a mãe estão assistindo televisão, o filho está, ô pai, e o pai está assim, não, olha para o menino, ouve o que o menino tem para falar. Então, quando eu estou tentando dividir a minha atenção com algo, entre algo que eu estou dando atenção e meu filho, eu estou mostrando para ele a dificuldade dele ter acesso a mim, não é? Ou então, quando o filho da gente vai falar com a gente, a mulher da gente vai falar com a gente, e a gente já faz aquela cara assim, fala. Essa cara está mostrando o quê? Eu quero dificultar seu acesso. Você não tem acesso a mim. Já falamos sobre isso aqui também. Espera acabar de falar. Se a sua esposa, seu filho veio falar com você, espere ele acabar de falar. Não vou ficar interrompendo, porque quando a gente interrompe alguém que está falando com a gente, nós estamos dizendo que não temos interesse no que ele está nos oferecendo. Nós não temos interesse no que ele quer nos dizer. Então, assim, nós estamos fechando os acessos. Estamos colocando obstáculos para que eles tenham dificuldade de falar conosco. E veja, esses dois discípulos vão seguindo Jesus, ele já oferece acesso. O que vocês querem? Que buscais? Olha, a gente quer saber onde o senhor mora. Veja, Jesus poderia falar assim, eu moro na rua tal, número tal. Estou ficando lá. Eu moro ali atrás daquele lugar, eu moro ali atrás daquela casa, atrás daquele morro, eu moro depois da curva. Ele poderia simplesmente falar, mas não. O que Jesus faz? Vem comigo. Olha só o que ele diz aqui, ó, versículo 39. Ele lhes disse, vinde e vede. Então, queridos, nós precisamos tomar esse exemplo de Jesus aqui para a nossa vida e começar a fazer isso. O seu filho tem alguma dificuldade? Seu filho quer ter conhecimento em alguma coisa? Seu filho está te perguntando algo? Sua esposa quer ter um conhecimento de alguma coisa? Não somente mande ele fazer, traga ele com você e mostre a ele como faz aquele serviço, como faz aquele dever de casa. Mostre a ele como faz certas coisas, ensine as coisas, estimule. Sabe uma frase que a gente tem que arrancar dos nossos filhos? Eu quero que isso fique bem marcado no seu coração. Duas coisas que eu tenho que tirar dos meus filhos. Duas frases. Uma é uma frase e outra é uma atitude dos nossos filhos. Nós temos que tirar. Vamos tentar tirar uma frase dos nossos filhos que é a seguinte: que legal! Queridos, quando os nossos filhos, através do nosso relacionamento, através das nossas conversas, através das experiências, através do vinde e vede que nós temos com eles, quando através dessas coisas eles começam a falar, que legal, pai! Olha só, meu pai me mostrou. E aqui a segunda atitude é quando o nosso filho vai para alguém, vai para nossa esposa, para a mãe dele, para a avó dele, para a tia dele, para os colegas dele, não sei. Ele diz assim, olha o que meu pai me mostrou, olha o que meu pai me ensinou, olha o que meu pai me deu, olha o que meu pai fez para mim. São tipos de frases que nós temos que tirar dos nossos filhos, eles têm que falar essas coisas. Que legal, olha só o que eu e meu pai fizemos. Nós precisamos tirar essas duas coisas dos nossos filhos. Tirar a admiração, tirar a alegria dentro de um relacionamento. Veja que quando Jesus diz vinde e vede, Jesus levou com eles, né, a semelhança do que diz em Provérbios capítulo 22, o versículo 6, onde diz lá, ensina o menino no caminho em que deve seguir. Ele não fala, ensina o menino o caminho. Não, porque ensinar o caminho, eu não preciso sair do lugar. Eu posso ficar aqui e ensinar para alguém o caminho. Mas ensinar no caminho quer dizer que eu vou trazê-lo comigo. Quer dizer que eu vou com ele. E esse tipo de acessibilidade, nós precisamos dar para os nossos filhos a condição de que eles entrem na nossa casa, entrem no nosso coração. Que nós não tenhamos segredos, que nós não tenhamos coisas a esconder na nossa casa. Isso é uma coisa que atrai muita maldição para um lar, para uma família,
quando um marido, quando logo o chefe, quando logo o líder tem assuntos escondidos. Um pai, um marido que tem um celular com uma senha que ele não dá para ninguém, por que não dá? O que tem nesse telefone ou nesse notebook? O que tem nesse computador? O que tem nessa gaveta que ninguém pode acessar? Tem segredos, né? Pois é, esses segredos não é somente um celular, um computador, esses segredos são corações que estão fechando portas para essa família. Porque esse filho, essa esposa começa a perceber que tem áreas na vida deste pai, deste marido, que não é acessível. Tem segredos ali. Então meu pai não é totalmente aberto comigo. Então meu marido não é totalmente aberto comigo. Eu não tenho admiração, porque tem alguma coisa ali e começa a gerar nessa casa o quê? Desconfiança. A gente começa a conduzir os nossos filhos para que eles façam a mesma coisa conosco. E aí quando os nossos filhos vão chegando na adolescência e a juventude começa a ficar cheio de segredinho também, nossos filhos começam a conversar mais com os amiguinhos do que com a gente. Nossos filhos começam a ter mais intimidade com pessoas de fora da nossa casa que com a gente. Aí a gente quer reclamar. Não, queridos. Vamos ter com os nossos filhos uma vida de acessibilidade. E você pode observar, quanto mais acesso você dá ao seu filho, mais ele também dará à vida dele acesso. E aí então a gente vai poder compartilhar de uma vida de portas abertas, uma vida às claras, onde ninguém tem nada de esconder de ninguém. Jesus, quando contava uma parábola, e Jesus contava as parábolas para trazer para os que queriam conhecer um entendimento melhor. Porque Jesus, quando contava uma parábola, ele usava de elementos, como as aves, como um arado, como uma semente, né? Ele usava elementos do viver diário das pessoas e trazia um ensinamento espiritual. Então, as pessoas que viviam no meio das aves, viviam no meio das sementes, lidavam com lavoura, né? As pessoas que viviam com elementos das parábolas de Jesus, elas conseguiam entender o que Jesus estava falando. Então Jesus ele trazia facilidade para aquelas pessoas que o ouviam, que estavam interessadas, as pessoas que seguiam ele, como estavam aqui esses dois discípulos de João Batista. E nós? Nós temos também trazido facilidade e acessibilidade às pessoas da nossa casa, os nossos liderados, vamos dizer assim, porque se você for um homem de verdade, então você é um líder. E se você é um líder, então você precisa trazer facilidade de acesso e conhecimento às pessoas que moram com você. E Jesus, quando dizia uma parábola que os seus discípulos não entendiam, depois Jesus chamava-os à parte, chamava-os em particular e explicava os segredos que estavam contidos ali naquela parábola. Você pode ler isso lá em Marcos capítulo 4, por exemplo, onde Jesus ele contou a parábola do semeador, usando um semeador, usando a semente e usando o solo, né, e o resultado dessa semeadura, como uma grande parábola, e muito linda essa parábola, e os seus discípulos não tiveram muito entendimento. Ele chamou eles então à parte e explicou-lhes então aquela parábola, mostrando o que estava em oculto para eles. Você, pai, faça isso na sua casa também. Seja um homem de verdade, um homem que instrui, um homem que inspira, um homem que encoraja. Não podemos ser aqueles que só ficam denegrindo, só ficam usando de palavras que fazem com que somente os defeitos dos nossos filhos ou esposas sejam exaltadas. Não. Nós precisamos magnificar a nossa casa. Como? Exaltando as virtudes que estão ali. Você, homem, você precisa ser admirado pelos seus filhos. Seus filhos têm que ser seguidores, nossos filhos têm que ser nossos seguidores. Nós temos que causar admiração na nossa esposa. Nós temos que causar admiração nos nossos filhos. E para isso, nós precisamos dar acesso. Como alguém vai admirar uma coisa que ele não tem acesso? Como alguém vai falar, né, que teve contato com algo que ele não pôde entrar ali dentro? Então, abra o seu coração na sua casa, abra a sua vida para os seus filhos, faça como Jesus fez. Jesus, eles só queriam saber: onde moras? Vem ver, venha comigo, quero que você esteja comigo onde eu estiver. Foi o que Jesus disse também no Evangelho de João, no capítulo 17, né? Ele orando ao Pai, ele disse: Pai, que eles estejam comigo para que vejam a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Que coisa maravilhosa, queridos.
No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz que ele voltaria para que onde ele estivesse, os discípulos estivessem com ele também. E é para lá que nós vamos. Então são essas as características de liderança do homem de verdade com relação à acessibilidade. Abra acesso para os seus filhos. Não considere as coisas que os filhos e a esposa vêm falar como coisas tolas. Dê atenção, porque há por trás daquilo ali, além daquela conversa que às vezes nos parece tola, há por trás um coração, há por trás uma alma que precisa ser ouvida, precisa ser amada, que precisa ser assistida, tá bom? Então, acessibilidade. Dê acesso à sua casa. Jogue fora esses segredos. Esses segredos não fazem bem. Dê acesso para que você também tenha acesso. Tá bom, queridos? Então eu encerro aqui esse pequeno bate-papo nosso, essa devocional. Eu queria estar trazendo isso aqui para os irmãos, para a gente poder meditar no nosso comportamento em casa. Essa é uma grande característica do líder, né, chamado por Deus, do homem de verdade. Ele é acessível. Seja acessível. Não fique escondendo as coisas, não. Abra o seu coração para a sua família e eles vão abrir o coração para você. Estimule. Seja aquele que inspira. Seja aquele que, como diz a palavra, os nossos filhos têm que ser como flechas. Seja aquele que lança os seus filhos como flechas no alvo. E para fazer isso, eu tenho que trazer eles ao peito aqui, ó. Para lançar uma flecha, eu tenho que trazer eles ao peito. Projetar o lugar onde eles vão e lançar eles na direção certa. E a direção certa é a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família. Nós estamos juntos aí. Depois eu vou colocar na descrição aí o link para que quem quer que seja possa estar participando também do nosso grupo de WhatsApp Homens de Verdade, onde nós estamos sempre colocando uma palavra, uma instrução para a gente mudar a nossa casa, a nossa família, o futuro dos nossos filhos, pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, então.